Atos capítulo 21. Atos capítulo 21. Paulo se despede na igreja de Éfeso, dos presbíteros da igreja de Éfeso, e segue navegando em direção a Jerusalém. Com o caminho de despedida, Paulo tinha certeza que não veria o rosto de muitos do que ele estava conversando ali naquele momento, se despede e vai. E aí, Lucas, fazendo uso do pronome nós, né? A gente tem uma das sessões nós, isso é, Lucas se inclui também na jornada, ele está junto, ele para de falar eles e passa a falar nós, ele vai alternando, né, isso em Atos. E ele diz: depois nós apartamos, fizemos vela e correndo em direitura chegamos a Cos. No dia seguinte a Rhodes e dali a Patara. Achando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele, seguindo viagem. Quando Chipre já estava à vista, deixando à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio devia ser descarregado ali. Encontrando os discípulos, permanecemos lá por mais 7 dias, e eles, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Passados aqueles dias, tendo-nos retirado, prosseguimos viagem acompanhados por todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade, ajoelhados na praia, oramos. E despedimos uns dos outros, então embarcamos, e eles voltaram para casa. Então, a gente vê que Lucas ele utiliza aqui termos de marinheiro, que mostra que Lucas era um bom marinheiro. Então, Lucas realmente estava presente nas viagens. Ele fala: apartamos, né? Corremos em direitura, fizemos vela. Quem é vivo sempre em cima. Graça e paz, Cezinho e Pedro. Não deixe de vir, não. Então, eles vão fazendo as viagens e parando em algumas cidades. Em uma delas eles param porque era necessário desembarcar o navio. Isso é um navio cargueiro. Ele ficava pelo menos 7 dias na costa, desembarcando a sua bagagem. Então era necessário eles passarem alguns dias ali. Isso para eles não era nenhum problema. Isso era apenas uma oportunidade para pregar o evangelho, para rever os discípulos nas cidades que eles já passaram. Então eles passam tempo. Porém, Paulo se apressa, porque ele quer chegar em Jerusalém a tempo da festa de Pentecostes. Pentecostes era uma das 3 festas judaicas. Era a festa que acontecia 50 dias após a Páscoa. Então, no Pentecostes, Paulo queria ir lá. Era onde, inclusive, tinha a maior presença dos judeus da dispersão, os judeus da diáspora, os judeus que não eram ali da região da Palestina, os judeus que estavam espalhados por todo o mundo. Por quê? Porque na Páscoa, os ventos do mar Mediterrâneo não eram favoráveis. Então, navegar na época da Páscoa em direção a Jerusalém era muito perigoso, era arriscado. Então, não era para qualquer um. Então, no Pentecostes, não. O tempo era mais favorável. Então, isso fazia com que uma quantidade muito maior de judeus fizesse presente ali em Jerusalém. E só para vocês terem uma noção, a população de judeus em Jerusalém, na época da Páscoa, isso que tinha menos pessoas, estima-se que ela pelo menos quintuplicava. Então imagina se multiplicar por 5 a população. Por isso, por exemplo, o responsável, né, o governador responsável do Império Romano, na época, ele ia com toda a sua cavalaria, com todos os seus soldados, porque a proteger, na época da Páscoa, ele tinha que ir para lá, porque tinha muita gente, um grande fluxo de pessoas. O povo de Deus ali se encontra. O pessoal não quer que Paulo vá, porque ele está indo para a morte certa. Ele está indo para sofrer. E Paulo, mas gente, sofreu, eu sofri minha vida inteira. Ele fala isso melhor lá na Epístola aos Filipenses. Quantas cadeias ele passou, quantas vezes ele apanhou, naufrágio, serpente picou ele enfrentou feras, fora a perseguição política que sempre fez parte de toda a caminhada do apóstolo Paulo. Então Paulo quer ir a Jerusalém, mas o pessoal não quer deixar ele ir. Paulo sabe que ele vai enfrentar lá, porém ele não tem medo, ele não se acovarda, porque ele sabe a importância dele ir a Jerusalém. Paulo quer chegar lá. Se Paulo sabe que vai morrer, por que Paulo quer ir para Jerusalém então? Ele realmente quis, será que é a vontade de Deus que ele vá ou não? Porque olha para você ver, quando as pessoas, servos de Deus também, disseram: Paulo, não vá, Paulo, não faça isso. Os presbíteros de Éfeso: opa, não faz isso, Paulo. Em cada cidade que ele passava,
Pessoas que às vezes nem conheciam Paulo, só ouviram falar: Paulo, não faz isso com você não. Por quê? Será que não era a vontade de Deus que Paulo não fosse? De modo nenhum. Paulo sentiu constrangido no Espírito e pelo Espírito. O Espírito Santo constrange Paulo. Ele sabe que ele deve ir, principalmente por 2 motivos. Mas antes de falar os 2 motivos, Paulo tem pelo menos 5 viagens a Jerusalém, que a gente tem registro. Então a gente sabe de pelo menos 5 viagens. Pode ser que ele tenha feito mais, mas não está registrado nas Escrituras. 5 viagens a Jerusalém. A primeira viagem para Jerusalém está em Atos capítulo 9, versículo 26. Ele vai juntamente com... ele vai para levar uma oferta missionária. Quem se lembra aí, tem um profeta chamado Ágamo, e ele prediz uma grande fome. Ele profetizava, isso está lá em Atos 11, versículo 27 a 30. Ágamo fala: vai ter uma grande fome aqui e tal, não sei o quê. E é isso. E aí a fome chega em Jerusalém. Paulo então levanta uma oferta na igreja de Antioquia e vai lá em Jerusalém e leva. A segunda vez que Paulo vai a Jerusalém, em Atos capítulo 11, quando Ágamo dá essa profecia também, a gente vê que ele estava lá juntamente com Barnabé. Paulo e Barnabé vão até lá, assim como em Atos 15, versículo 2, está registrado que Paulo também foi lá para resolver uma questão doutrinária, o famoso concílio de Jerusalém, que é importante para a gente entender uma parte da nossa lição hoje. O que foi o concílio de Jerusalém? Eu vou relembrar para não chegar lá vocês estarem a memória fresca. O concílio de Jerusalém foi para discutir as questões doutrinárias acerca dos judeus e dos gentios, porque os judeus queriam obrigar os gentios a guardar a lei de Moisés, isso é, a dieta judaica, a guarda do sábado, as festas, os sacrifícios. Eles queriam que os gentios fizessem isso, e foi definido no concílio pelos apóstolos. Os apóstolos estavam todos presentes ali, menos Tiago já tinha morrido, que os gentios não precisam fazer isso, eles são desobrigados a fazer isso. E passou apenas 4 orientações para eles, né? Abster de comida sacrificada a ídolos, fugir da imoralidade sexual e entre outras coisas. Então, apenas essas recomendações. O bom judeu pode continuar sendo judeu. Aceitou a Jesus? Beleza, pode continuar com as práticas judaicas sem nenhum problema. Mas não pode impor isso aos gentios. Os gentios são desobrigados a fazer isso, né? Então, foi definido isso. E Paulo faz uma 4ª visita ainda em Jerusalém, após a sua 2ª viagem missionária, e agora ele faz a sua 5ª visita. Ele está chegando, no versículo 17 relata que ele chegou lá, Atos 21, 17. Então, Paulo está lá por 2 motivos, essa 5ª viagem. Quais são as motivações do apóstolo? Primeiro, ele está levando uma oferta de todas as igrejas agora, gentílicas. Então, Paulo não somente está levando uma oferta, como foi na igreja de Antioquia, para a igreja de Jerusalém. Vamos lembrar que Jerusalém é o centro, é o foco. É lá que veio o Espírito Santo primeiro, Pentecostes. Jesus fala: preguem em Jerusalém, depois Samaria e confins da cidade. Primeiro aqui, primeiro o judeu. Paulo mesmo fala isso em Epístola aos Romanos. Paulo já escreveu a sua epístola aos Romanos aqui na cronologia. Quem se lembra quando ele escreveu? Dos 18 meses que ele passa lá em Corinto, depois na viagem ele volta, passa mais 3 meses lá, e muito provavelmente foi nesse período que ele escreve. Tanto que ele fala do desejo de ir até Roma, de visitar e consolar os romanos e de levar a oferta que ele reuniu para eles. Então a datação das mais precisas que a gente tem é essa epístola aos Romanos, que Paulo provavelmente escreveu nesses 3 meses lá em Corinto. Então Paulo quer levar essa oferta para ajudar a igreja de Jerusalém, que ela precisa, e também, em segundo lugar, Paulo quer quebrar esse preconceito que os judeus têm. Ele quer mostrar: olha, os gentios estão aqui ajudando vocês. Vocês estão passando por uma crise financeira, está difícil, mas somos irmãos em Cristo. As igrejas colaboram, das quais uma igreja se destaca. Tem uma igreja que se destaca, a igreja de Filipos. Filipos era a igreja desse autor que escreveu o texto, que Deus inspirou a escrever o texto. Filipos era a igreja de Lucas. Lucas era de Filipos. E Filipos era a igreja que mais contribuía. Tanto que Paulo elogia lá em Filipenses capítulo 4, ele elogia e fala: olha, vocês nunca deixaram de ajudar, independentemente da situação. Sempre ofertando, eles nunca deixaram de ajudar. Então, Filipos era uma igreja mão aberta, no bom sentido da coisa. Ajudava evangelismo e missões desde a era primitiva, certo? Então, Paulo vai lá levar essa oferta missionária e mostrar, né, que os gentios e os judeus
cristãos não precisam ser inimigos, não precisam ser rivais, porque criava uma tensão. Imagina, por exemplo, ontem a gente assistiu um ótimo filme, vamos comer um excelente macarrão, e aí se tem judeus aqui na nossa igreja, essa igreja misturada, né? Algumas pessoas vão falar, cara, eu não posso comer calabresa, né? Não tinha bacon, mas põe de macarrão, não posso também. Não como carne de porco, então tem que fazer 2 macarrões. Mas aí o problema não é nem ter os 2 macarrões. O problema é que o judeu ia ficar olhando para o nosso macarrão e julgando. Falando, rapaz, você está comendo carne de porco aqui, você não pode, não, está impuro, é imundo, e é isso, é aquilo. Como assim? Não guarda o sábado também? Não pode fazer macarrão de sábado também, não? Então, assim, gerava muitas discussões, tanto que Paulo alerta muito sobre isso. Muito mesmo. Inclusive, o texto da Santa Ceia que a gente lê, ele fala um pouco acerca disso. Graças a paz, então, é importante isso que o apóstolo está fazendo, de tentar trazer essa união. Nós, enquanto cristãos, temos sempre que nos unir. Vocês lembram quando os discípulos falam, Senhor, tem umas pessoas aí, ó, expulsando demônios do seu nome. Não pode não, nós temos que fazer alguma coisa aí. Jesus, quem não é contra nós, é por nós. Então, isso nós somos servos de Deus. Então, se tem pessoas, por exemplo, a presbiteriana, a assembleia, servindo a Deus, amém, glória a Deus por isso. Não precisa ser nós. O importante é que o evangelho seja pregado, que os dons estejam em exercício. Só que nós sabemos que também temos um chamado. E nós não podemos ser negligentes com o nosso chamado. É o chamado comum de evangelizar e discipular, e Deus deu dons espirituais específicos para cada um atuar em uma área, como um corpo. E cada membro tem a sua função. Continuando, versículo 7. Paulo chega em Cesareia. Quanto a nós, então, Lucas fala, e eles se despediram, falando, nós, isso é eu, Paulo, é aquela galera que é relatada em Atos 20, que está junto com ele, um de cada igreja, vocês lembram? Tem um de cada igreja, por que isso? Vocês já vão entender também. Quanto a nós, concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha esses 4 filhas donzelas que profetizavam. Demorando-lhe alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Opa, esse Ágabo eu conheço, em Atos 11. Mas antes, vamos lá. Essa palavra que Paulo é uma cidade. Isso, Ptolemaida, é uma cidade. No caso, tinham várias cidades. Isso. Sem ser essas que estão relatadas, tinham várias outras que tinham igrejas também. Com certeza, eles passaram. Povoados, então. Povoados. Isso é que Lucas ele relata com muitos detalhes quando ele está presente. Na seção nós, você vê que a riqueza dos detalhes é muito maior do que nas outras. Porque nas outras ele fala o que Paulo fala. E você sabe, quando a pessoa fala para outra, sempre é divergente. Exatamente. Então aquilo que Deus queria que tivesse, Deus lembra Paulo na hora. Mas quando é a pessoa mesmo é diferente. Entende? É uma das coisas que a gente fala na tradição oral. Os católicos têm muito disso, de tradição oral, de passando de oralmente. Cara, se eu te falo uma coisa, você fala pro João Paulo, ele fala pro Vitão, meu amigo, já não é a mesma coisa que eu falar pro Vitão. Por isso a gente é só da escritura. Por quê? Porque Deus, sendo um ser infinito, e nós, como míseros seres que somos finitos, Deus não tem fim, a gente não consegue entender em plenitude a existência de Deus, não no corpo e a mente temporalmente, somente na glória. Deus ele escolhe se revelar para nós. Ele revela uma pequena parcela dele, mas ele escolhe se revelar para nós através das Escrituras, porque é uma fonte muito mais confiável. Quem lembra aí do Monte Sinai? O que aconteceu no Monte Sinai? Deus quer dar os mandamentos, porque ele falou assim, Moisés, é o seguinte, os 10 mandamentos é esse, 10 lá se mentir eu te mato, não é você falar a verdade. Não, escreve, porque depois você vai morrer, Moisés. E o pessoal pode aumentar, inventar e acrescentar aquilo que eu falei. Então, a fonte mais segura é a Escritura, não é a palavra. Se você pegar todos os papas, Papa é a autoridade máxima do Chateau, colocar eles numa sala para debater teologia, eles vão discordar um do outro, vão discutir, isso é uma porrada quase, entende? Então, assim,
Isso não faz sentido, por isso só a escritura, porque a Bíblia está escrita, registrada. Entende? Essa é a maneira que Deus escolheu para passar a sua palavra. Ele mesmo fez isso. Então essa é a maneira mais segura. Então Lucas, ele é mais detalhista, por isso que essa planicidade. Só que ele acelera, né? Ele passa lá, tal. Isso aqui são dias, ó. A gente passou em Tiro, Ptolemaida, depois já chegando para Cesareia, entendeu? Ele tá chutadão, parecendo Marcos, que é o Evangelho. Jesus está aqui, foi para cá, foi para cá. Marcos, que é o Evangelho. Não, Marcos é corrido. Jesus está aqui, fez um milagre. Olha, ele tá ali, ressuscitou ele curou. É isso. Então, beleza. Eles vão a Cesareia. Cesareia tinha esse nome por causa do imperador, né? César. E eles vão na casa de Filipe. Quem é esse Filipe? Não é um dos apóstolos. Lucas faz questão de deixar claro isso. Se não tivesse relatado, a gente podia ter até esse debate, né? Mas ele fala claramente o evangelista. Filipe é um dos 7 diáconos instituídos lá em Atos capítulo 5, dos versos 1 a 6. Quem se lembra? Eles foram 7 diáconos. Esse Filipe também aparece lá em Atos 8. Ele vai e prega para o eunuco. E ele também prega em Samaria. E o Espírito Santo desce lá em Samaria. Porque Samaria, vamos lá, Jerusalém, assim como toda a Judéia, era reino dos judeus. Jerusalém, Judéia, judeus, Espírito Santo desce judeus, Atos 2. Depois Atos 8, Samaria. Samaria é o quê? Judeus da dispersão. Então eles se encontravam ali. Os principais religiosos dos judeus da dispersão eram ali. Fora de Jerusalém, que era o epicentro do mundo, né, na Palestina. E terceiro, confins da terra, nós, os dias de hoje, estamos até hoje, continuando esse ensinamento de Jesus aqui de Atos, que os confins da terra envolvem os gentios do mundo todo. Confins da terra, isso é até onde tem gente, você vai. Onde tem terra, você vai. Vamos lembrar também que na época o conceito deles de mundo não era, eles não tinham o globo, como a gente tem hoje. Né? As Índias, por exemplo, não tinham nem sido descobertas, nós não tinham nem sido descobertas ainda, né? Aí claro que tinha gente aqui já. E esse título, o evangelista, chama muita atenção. A gente tem quase 8. Me chama muita atenção, porque não aparece na Bíblia em nenhum outro momento. A única pessoa chamada de o evangelista é Filipe. Então ele teve esse título. Então isso é uma grande honra. Lá na Igreja Assembleia, eles têm o costume de colocar cargos, né? Eles têm diácono, aí tem diaconisa, tem presbítero, tem evangelista. Evangelista já é o último, se eu não me engano, antes de pastor. Aí vai o pastor. Então eles têm essa maneira. Eles tiram o título evangelista, o cargo daqui. Eles têm um fundamento bíblico para isso. Beleza, ele tinha 4 filhas, donzelas, que essa palavra no grego significa jovens, né? Jovens bonitas, jovens, no caso, que profetizavam. Aí quando você lê isso é automático. Na sua cabeça, você já pensa em uma coisa. As 4 meninas elas rodavam no canto, né? E falavam, rapaz, não, ó, Deus falou na sua vida isso, aquilo, só que não é isso. Profeta não é isso. Em nenhum momento profeta não é isso. Ó, tá maluco? Eu li a Bíblia, tá lá no Testamento. E o profeta de Deus ia falar, vai vir fome, vai vir tempestade, vai vir isso, vai vir aquilo. Como assim profeta não é isso? Na verdade, o uso dessa palavra profeta e o imaginar das pessoas associando a palavra profecia e profeta a predizer o futuro é algo muito recente, datado mais ou menos ali no século XVIII. Até o século XVIII, todo mundo entendia o que era profecia. Ninguém pensava nisso. A nossa mente é condicionada a pensar isso. Não nada. A gente pensa uma profecia. Alguém pergunta o que é um profeta para você? Se eu te falar que eu sou um profeta, eu sou mentiroso. Eu não preciso do futuro. Já. Poxa, nem quem ganhar a Copa Mundial eu acertei. Achei que o PSG ganhava e ele foi o Chelsea 3-0. Que profeta que é esse? Porque os profetas na Bíblia não é a profecia, não. Porque na verdade, profeta significa boca de Deus. Profeta é aquele que fala em nome de Deus. Fala. Todo pregador é profeta. Quem prega tem o dom de profecia, é a capacidade sobrenatural de pregar. Então é um dom que o Espírito Santo dá para você pregar os mistérios que estão aqui na Bíblia para Deus. Então isso é profecia. Mas todo mundo tem que pregar. Todo mundo tem que pregar.
O ID, todo mundo tem que cumprir o ID, mas existe um dom especial dado por Deus para você pregar aos santos aqui na igreja. O pastor é profeta. Aí se você falar isso, vocês vão confundir e vão chegar perguntando: ei, pastor, qual fala o número da loteria para mim? Não é assim. O profeta não é adivinhando. Mas o Lohan, e as profecias? Exato. Deus também revelava algumas coisas dos seus profetas. Também revelava. Só que nunca vinha uma profecia aleatória. Sempre vinha acompanhada de uma pregação. Porque o foco principal era a pregação. Não nem a profecia. O foco era a pregação. Então o profeta é um pregador. Então, essas 4 donzelas, 4 filhas de Filipe, elas eram pregadoras. Então a gente tem que tirar a nossa cabeça e tira esse negócio de profeta é quem prevê o futuro. Não tem nada a ver. O profeta prevê o futuro? Pode sim. Se Deus quiser, pode. Alguém de vocês pode prever o futuro, se Deus quiser revelar, pode. Mas agora, hoje em dia está cheio de gente profetada, né? Profetada. O que é profetada? Uma pessoa levanta no meio do culto e fala: vai acontecer isso na sua vida. Então, tem um cara, um cabeludo, que moço, esse cabeludo está infernizando a sua vida. Nossa, não, João Paulo, tem um careca, rapaz, esse careca aqui, o problema é ele. Parecendo um buraco de Delfos, né? Preparações genéricas, profecias genéricas que encaixam qualquer pessoa. Qualquer um pode estar falando isso. Então, qualquer um, esse careca cabeludo pode estar realmente trabalhando sua vida, pode. Uma vez, eu lá em Araçuva, né, Ladinho, aí chegou uma senhora, aí começou a falar para mim: ó, você está com muito problema. Quem não tem problema no dia de hoje? Toma muito cuidado quando você dirigir o carro para levar bastante. Mano, são coisas que todo mundo tem que ter. Tem que ter. E Deus vai te dar um livramento. Com certeza, senão eu vou morrer. Ai, meu Deus, não. Deus abençoe. E quando acontece uma mais específica, ninguém confere. Aí ele dá uma profetada, não acontece, fica por isso mesmo. A Bíblia fala: não, você tem que examinar, você tem que ver. Provém de Deus, vamos ver. Igual eu estava contando, né? Não sei para quem eu contei lá em casa esses dias, que teve um irmão, lembrei, que foi para Israel, teve um irmão que ele, como é que é o nome dele? Não lembro o nome dele agora. Ele profetizou, isso na igreja de Assembleia mesmo. Ele falou que ia morrer um irmão, um outro irmão e o pastor. Essa história é conhecida. Aí o pessoal ria, pintava e tal, aí passou um tempo, o que ele falou que morreu primeiro, e era mais novo. Aí o pastor até falava assim: não, então tô de boa, que se eu for morrer só depois dele, tô tranquilo ainda. Aí ele morreu, não sei se foi um ano depois, mais ou menos. Aí passou um outro tempo, o outro morreu também mais novo que o pastor, só que o outro era bem mais novo. Aí o pastor realmente falou: então vai acontecer. É uma história que ficou marcada, o pessoal acompanhou, foi uma história bem assim, mas nem sempre isso acontece. Meu pai sabe falar certinho, mas eu acho que foi aqui perto. Não sei se foi em São Luís mesmo, mas é aqui perto da região. É uma história conhecida aqui na região. Então isso eu vou falar depois e passo para vocês os nomes, isso realmente aconteceu. Mas aí tem outra dificuldade também em relação a essas histórias, é algo que a gente tem que sempre tomar cuidado, é o seguinte: eu ouvi de alguém e estou passando para vocês. Então, se você ouviu de alguém, que ouviu de alguém, que ouviu de alguém, você assim tem que trabalhar com mais cuidado. Vamos ser incrédulos, céticos. Vamos ser tardios em acreditar nas coisas, entende? Então, nem tudo é como as pessoas falam. Tá inventando historinha aqui, óbvio não. Né? Pode ter mentido para mim, mas eu não. Mas assim, sempre confio nas profecias. Então, isso também mostra que mulher pode se empregar. Por que você está falando isso se sabe tão óbvio? Porque o óbvio tem que ser dito. A gente vai na igreja muitas vezes aceitar o óbvio mesmo. Porque a gente deixa de cumprir o óbvio, mesmo sabendo dele. Os 10 mandamentos em saber de cor, né? Que nem um menino. Eu sei, sim. Eu preciso então, Jesus. Você sabe? Não vem de tudo e me segue. Não dá. Pois é, só saber não é suficiente. Então, tem pessoas que levam tanto ao extremo a questão do pastorado feminino, que nós, como batistas, por mais que alguns são mais abertos nessa situação, a gente não acredita no pastorado feminino. Não existe mulher pastora. Mas alguns são tão extremistas que falam que a mulher não pode exercer liderança na igreja, a mulher não pode pregar na igreja, a mulher não ser professora, não pode nem falar. Paulo mesmo, se não me engano, falou que as mulheres não podiam falar na igreja, não tinha voz. Não, tem um contexto.
é porque os judeus eles ficavam ali ao centro e as mulheres ficavam ali ao redor. E elas ficavam conversando, atrapalhavam, iam perder silêncio. Porque ela é mais uma questão de liturgia no culto, de ordem no culto, de não cultuar, de ficar em silêncio, realmente, igual como a André falou, as crianças conversando ali, tipo, atrapalha. Então, opa, se for perguntar alguma coisa, pergunta em casa pro seu marido. Ele está mais perto, ele está ouvindo, porque é a obrigação do marido entender quando está com a mulher. Entende? Porque não é o sentido de não. A mulher tem que ficar pianinho, calada e só o cara que não. É sua regra, ela não entendeu? Pois é, você explica para ela em casa, então aqui não. Uma hora no seu momento. O seu momento, ou até depois, é claro, mas tudo tem seu momento, entende? Não é nesse sentido. Claro que vocês podem fazer perguntas. Num culto, numa pregação, a gente interrompe o pastor pregando, por exemplo. Fica, atrapalha a questão de ordem do culto, né? Mas é uma aula, vocês podem altar a mão, perguntar sem nenhum problema. Então, esse negócio das mulheres que falou aí, continua falando sobre. Então tem gente que leva isso ao extremo. Elas não podem ser líderes, professoras, né? Tem que ficar, nem conversar, não é assim. Elas podem ser tudo, menos pastoras. É isso. A Bíblia fala muito claramente. Olha aqui, tinha mulheres que eram líderes das igrejas, gente. Priscila e Áquila mesmo. Era muito raro inverter a ordem dos nomes. O homem sempre vinha primeiro. Então, essa ordem invertida, que aparece mais do que o nome de Priscila aparece primeiro, mais do que o de Áquila, mostra que Priscila tinha um papel mais importante que o de Áquila. Então, tudo bem, não tem problema. Mulher pode ser líder, mulher pode ser ensino, pode ser professora, mulher pode pregar sem nenhum problema. Isso aí é extremismo. A pessoa que leva para o lado extremo. Talvez tenha machismo enrustido, provavelmente tem sim. Mas pastorado, não, mas eu não vou entrar nisso, porque isso requer muito tempo. Mas nós, como batistas, não acreditamos no pastorado feminino, por vários motivos. Um deles, leia o texto mais famoso sobre pastorado, lá em 1 Timóteo 3, que Paulo dá as descrições para o episcopado. A palavra episcopais significa bispo ou pastor. Bispo, que na Bíblia é pastor, como no dia de hoje. Não como você vê no catolicismo, né? Um cardeal assim, não, eles são pastor. E logo na sequência, Paulo dá as orientações para os diáconos. E aí, quando ele fala dos diáconos, ele fala homem e mulher. Mas lá em cima, ele fala de pastor, ele fala só para o homem. Ó, vocês têm que honrar a família, cuidar bem da esposa, isso e aquilo. Pastores, diáconos, mulheres, homens e mulheres, sejam tementes a Deus, obedeçam seus maridos, honrem suas esposas. Então, enfim, tem vários motivos, e é um longo debate, porém, tem vários argumentos também sociais, a gente observa isso em alguns lugares, ok? Continuando. Um profeta chegou. Esse profeta pregava também, né? Claro que ele pregava, mas ele vai predizer o futuro. Ele tem algo para realmente falar. Isso, eu tive um professor chamado ele me deu aula de desenho básico. Depois do desenho básico, a gente estuda desenho arquitetônico, que é desenhar a planta à mão. A gente aprende a projetar também, mas desenhar à mão. E aí era impossível não lembrar da Bíblia toda hora. Escreveu no trabalho, tinha que escrever o nome dele, com a letrinha, demorava tempo para escrever, era incrível. Então o que ele fez? Versículo 11. Vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isso diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão o dono desse cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Mas meu Deus, que drama! Era só chegar e falar: Paulo, você vai se entregar, vai ser preso. Pronto. Não. Deus tem uma maneira de agir, não questiona a agir de Deus. E Deus falava que os profetas fazer coisas que era loucura às vezes, né? Não mandou o profeta Oséias casar com prostituta. Gente do céu, falou: vai você vai casar com ela, você vai tomar ela como esposa. Vai para ficar de exemplo, para vocês verem o que vocês fazem comigo. Então tem base. Então Deus pedia cada coisa. Tem profeta que ficou pelado. Ele falou pelado para ser mais bonito comigo. Então era muitas loucuras, mas é a vontade de Deus que algumas coisas choquem, chamem a atenção, porque são importantes. Mas o problema está em quando nós, seres humanos, nos colocamos no lugar de Deus, decidimos quando devemos chocar ou não. Né? Igual eu já vi, por exemplo, pastor pregando de capacete. Pastor chegando, teve um foi de bermudinha e terra, em cima bermudinha e pregando. Tipo assim, algumas coisas de atenção de vez em quando, tá?
Mas a partir do que o cara põe na internet, pra mim, eu já suspeito que ele queira chamar a atenção. Se fosse levar muito a sério mesmo, a gente levava igual quando a gente falou com Moisés, tira os sandálios dos seus pés porque o lugar que você não é santo. Então quando a gente vier na igreja, a gente descalço, no caso. Pronto. Você quer levar a sério. Vamos fazer uma exegese horrível do texto. Tem que vir descalço porque naquela igreja é uma nação. Pode vir. É isso que acontece, pessoal. Entende? Então aqui o que ele faz? Ele pega o cinto de Paulo e ele se amarra. As próprias mãos e próprias. Não, a Paulo não. Ele pega o cinto, ele liga a mão no pé, amarra aqui pega aqui e fala, ó, vamos fazer isso com o dom desse cinto. Você, Paulo. Quem é o dono do cinto? Deus exige um mínimo de raciocínio às vezes, gente. Vamos fazer uma ligação. Ele pegou o cinto de quem? Pois é. Por que não falou que era Paulo? Pois é, exato. Nem tudo vem alvejado mesmo, não. E é pra ser assim. Igual o Jesus falou, né? Falarei e vocês não vão entender. Igual a palavra do povo não entendi. Até os discípulos. Tinha perguntado no segredo pra ele porque ele entendia. Não entendi. Aí hoje a gente lê e fala, cara, como que eles não entendem? Porque quando você lê lá a parábola do bom samaritano, quando você lê lá a palavra do semeador, né, melhor, você já tem em mente o que é cada semente antes da porque você já leu, desde a infância. Então, para você é fácil, né? Pelo amor de Deus, está revelado aqui, mas imagina na época, não era tão fácil assim. Igual a palavra das noivas, para mim, eu me entender pouco tempo para entender, porque a mais complicada. Quantas noivas são? Das viúvas? Não, as virgens. As virgens. Igual no Pedro eu estava assistindo ele nessa conta aí, tem uma cena lá que ele falou, eu falei pra vocês foi o que, né? Não, é sobre a morte. Olha o spoiler que você Não, tipo, ele não ficou. Não vai ser show, não, pelo amor de Deus. Eu tava falando. Ele falou que ele falava com os discípulos de uma forma. Nossa, perfeito. Não sei, eu sei que ele falou, vou começar a falar de tal maneira que vocês entendem. Porque ele falava só por parábolas. Mas no final Ele faz isso para se cumprir uma profecia antiga, não é? Isso. Jesus cumpre várias profecias. Não, ele fala assim, que em tal lugar fala que falarão, entenderão, no coisa do tipo. Isso. É um dos profetas. Eu não sei onde está certinho. Já vai na barba. Sim. Mas ele vai não Está está. aqui, ó. Os profetas, os menores. Está em algum lugar. Mas não vou contar isso hoje. Mas enfim. Continuando então. Então lá fala isso e ele já tinha profetizado a fome, aconteceu. Sabe se a pessoa é profeta, ela profetizou e aconteceu? Beleza. Toda vez que ela profetiza acontece, beleza. Vez que ela fala que o futuro acontece, beleza. Então ela realmente tem esse dom de predizer o futuro, dado por Deus. Dom de cura. Eu posso falar com você aqui, galera, sua enxaqueca pode acabar. Você pode acabar com qualquer dor que você tem, foi curado. JP, você pode estar doente, acamado, eu orar por você e você ser curado. Mas Vitão pode estar na situação, eu orar por ele e ele não ser curado. Isso é dom de cura? Não é dom de cura. Você vê quem tinha dom de cura, impunha as mãos e curava. Não tem essa opção de não curar. A autoridade que Deus deu, Jesus me deu essa autoridade. Se eu orar por você, você vai ser curado. Mas não é porque eu estou treinando, não, é a autoridade que Deus me deu. E eu estou usando você pela vontade dele. E você vai ser curado. Não tinha falha. Os apóstolos falharam, já era hora nenhuma. Apesar de que os apóstolos sempre é um nível a mais, né? Não existe apóstolos nos dias de hoje. E vou falar um pouquinho sobre isso também. Mas enfim, vocês sabem muito por quê. Então, se a pessoa orou, curou, depois orou para o outro e não curou, isso não é dom de cura. Significa que aquela oração foi um pedido que Deus atendeu. Simples. Não é um dom, meu Deus, eu sou o cara. Orei e cura mesmo. Eu acho que é difícil, porque eu tenho é muito imediato. Igual o paralítico. Nada. Não. E outro aspecto da cura antigamente era restauração total, não era parcial. A pessoa era totalmente restaurada. Então, totalmente. Você tinha aquele tipo Marcelo, o aleijado. Ele tinha aquele problema, ele estava com as pernas ruins. Não só as pernas ruins, curado, qualquer machucado que tinha no braço, qualquer problema que ele tinha na O cabeça. testemunho relata muito bem isso. Então, Era cura total, não eu parcial. acho muito difícil. Entende? Orei, depois de ele passar, pronto, todo de cura. Não é assim. Isso hoje em dia. Então é muito. Mas tem, mano. Eu acho difícil, mas acho que tem Eu também. vi um Pentecoste, num podcast, os caras falam assim que um podcast foi o pastor de cada vez, um pastor Eliseu e o outro pastor. Aí um é de tal forma e de tal forma. Aí um falava que não tinha mais como tinha antes, como ressuscitamento.
Mas relativamente tem. Ah, é um debate sobre o cessacionismo dos Sim, dons. tem relato de cara, mano, na geladeira dele mesmo. Relato oficial. O cara falou, dentro da geladeira, o cara viveu. Tem relato com o cessacionismo. Pode ter, mano, mas eu não. Não, nem menos comum, né? Até porque antigamente Deus dava sobre o povo. Não tinha a Bíblia como a gente tem hoje, E né? também, mas é difícil do jeito como tá hoje, cara. Acreditar. Se Deus voltasse, ele seria deixado de pegar pra falar. Quanto ao. Esse é o debate do cessacionismo ou continuismo dos dons. O Eliseu, assim como todo bom assembleiano e todo pentecostal, é continuista, acredita na continuidade dos dons da mesma forma que é aqui. Ou seja, tudo que a gente lê aqui, a gente pode fazer também. Aí o cessacionista era um presbiteriano, os presbiterianos, em sua maioria, são cessacionistas, eles acreditam que os dons cessaram, isso é, não tem estrutura mais não tem como ter. E eles têm bons argumentos também. Eu não acredito eu não sou cessacionista, às vezes eu sou confundido com cessacionista, não sou. Eu acredito no desvanecimento dos dons. O que é isso? Os dons desvaneceram, reduziram. Isso é o que a galera está falando, é raro. Aí o João fala, pode ser que aconteça, mas é raro. Eu pessoalmente não convivo assim, cara, muito difícil, entende? Eu tenho então assim, eu acredito, pode ser verdade, pode, mas sempre fico para trás, tem como. Eu não tô vendo. Só que isso, tem que ficar, não tem jeito. Então eu não duvido também, só que me dou benefício da dúvida. Então os dons espirituais vão agir segundo a vontade de Deus. E o que acontece aqui em Atos é extraordinário. O Espírito Santo não vai descer de novo, como foi em Atos 2, nem em Atos 8 e 10, nem em 8 e 10. É a mesma coisa que em 2, em Atos 2 é a primeira vez mesmo. Então não vai ter isso, e tudo isso tinha um propósito. Vai estar escrito aqui. Onde os apóstolos passavam, onde eles pregavam, tinha curas, tinha milagre, o povo falava em línguas, é claro, para confirmar que o que esse apóstolo Paulo está pregando aí com a história de Barnabé é verdade, né? Porque Deus abençoou, Deus prova através dos milagres que a palavra desses servos é verdadeira. Deus valida os seus servos pelo milagre. Hoje em dia, sabe qual é o maior milagre? Hernandes Dias disse que é a conversão. Eu digo para vocês, um dos maiores milagres é uma vida íntegra perante os homens. Isso testemunha de Deus, isso gera mais impacto e conversão do que você curar um braço ou um paralítico. Eu te afirmo isso hoje. Então os dons para mim, eles desvaneceram. Hoje, por exemplo, você não vê falar em demoniados. Porque antigamente não tinha o fim hoje, né? Com o diabo usar. Então ele mesmo agia. Ele entrava as pessoas e agia. Hoje você quase não vai falar de demoniados. Mostra muito mais fácil. Piscina do Diabo, um ótimo filme. Inclusive, pode falar. Uma coisa que eu achei interessante foi que foi a representação de uma pessoa possessa que eles mostraram no Piscina do Diabo. Aquele escritor está endemoniado. Até porque o demônio falava atrás e ele repetia. É a forma de um demônio, de um endemoniado, digamos, escondido. Augusto Nicodemos, ele fala o seguinte: o pior tipo de possessão que existe não é aquele demônio que é entrevistado na igreja. Entrevista com demônio, né? Tem um filme deles com um vampiro, faz entrevista com demônio. Pra que ele vai se revelar? O demônio que bate, e tem relato disso aqui em São Luís. E pessoa que eu conheci, a avó do Túlio mesmo, o Túlio, Sandro Túlio, né? Estava comigo, a avó do Túlio. Ela é demoniada. Então, assim, eu sei. Assim, não é que me contaram, não, eu mesmo sei. A pior possessão demoníaca, segundo Augusto Nicodemos, é a possessão de Judas. O que a Bíblia fala? O diabo entrou em Judas, ele foi possuído, o diabo entrou em Judas. E foi uma possessão silenciosa. Ele sai silenciosamente, dá um beijo, trai. Ele não faz escândalo, como por exemplo, então aqui relembra a cena do filme Oficina do Diabo. O escritor literalmente endemoniado e falando. Então essa possessão é muito mais perigosa, porque você baixa a guarda, você não espera. Agora se um demônio com uma mão derruba 10 homens, você já fica bem errado. Então tem tudo isso. Então isso é importante. Não sei se você fala uma coisa. Não, sim. Senão perde a linha de raciocínio, entendeu? Tá. Continuando. Então ele respondeu. 13. Que fazeis chorando e quebrantando o meu coração?
pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como, porém, não persuadimos, conformados dissemos, faça-se a vontade do Senhor. Aqui os discípulos entenderam que era a vontade de Deus que Paulo tivesse morrido. Realmente eles entenderam. Existem alguns teólogos que discutem dois erros de Paulo aqui nesse capítulo. Paulo é um servo de Deus, Ezra cometeu dois erros. E Deus sempre converte mal em bem, de alguma forma, quando é na sua vontade. Então Deus converteu mal em bem. Paulo, na verdade, cometeu dois erros. O primeiro deles é Jerusalém. O segundo a gente vai ver quando ele chega em Jerusalém, né? Que é a terceira sessão, Atos 17 ao 26. Só que aqui a gente vê que, e um dos argumentos deles o profeta falou para ele não ir, que ele ia morrer. Não. A Bíblia em nenhum momento fala para ele não ir. Eu não concordo com essa linha de pensamento. Não é majoritário na academia. A maioria dos estudiosos teólogos, eles acreditam que Paulo tinha que ir lá mesmo, que era a vontade de Deus ele ir mesmo. Tanto que as pessoas reconheceram isso. Faça a vontade de Deus lá de Paulo. Está escrito aqui. Eu não acredito que a Paulo foi ter um erro, um equívoco, ele não tinha que ir lá, ele foi ignorante de modo nenhum. Ele foi porque ele sabia o seu destino. Essa palavra que é muito forte, quebrantando o meu coração. Vocês estão chorando, então quebrando o meu coração. Isso vocês estão quase me convencendo, mas estou persuadido no Senhor. Isso não tem como, eu preciso ir. Esse cálice é meu. Esse cálice é meu, né? Ele quebrantar o coração. O que significa isso? Aparece muito a expressão endurecido na Bíblia, né? E o coração quebrantado aparece em contraste, em oposição ao coração endurecido, um ao contrário do outro. Porque a palavra aqui, para quebrantado, ela tem um sentido, no grego, ela tem um sentido de uma peça de roupa que você lava, você bate, né? Existe a máquina de lavar, ela está na pedra, pá, pá, pá. Então isso é quebrantar. Então é amolecido. A palavra aqui mais correta seria amolecido, porque um coração amolecido é o contrário do coração endurecido. Então, quando você vê na Bíblia, principalmente no grego, né, no hebraico, a palavra é outra, com outro sentido também, mas também significando isso. Lembre-se, imagine seu coração como uma peça de roupa enrolada e sendo batida numa pedra até a sujeira sair. Olha a beleza que tem ali em uma palavra só. Porque o coração quebrantado é isso, a gente tira as coisas para fora e quebranta, se rende totalmente a Deus. Porém, que seja feita a vontade de Deus e não a nossa vontade. Não é isso lá no Pai Nosso. Lá em Mateus 9, Jesus ensina, orem assim. E no final, mas seja conforme o Senhor quer, não como eu quero. Se eu orar e pedir tudo, igual no filme ele fala isso, Pedro fala isso, né? Então é só orar e que Deus me dá, então eu vou pedir ele pede um carro lá. Camaro. É um Camaro? Então eu vou pedir um Camaro, porque ele vai me dar. Não é assim, entende? E o filme traz isso muito bem. Sim, o próprio Jesus mesmo, no Getsemane, orou para o Pai, por todavia que me livre, não. Pai, me livre esse cálice se possível. Mas por todavia seja feita a sua vontade. E não a minha. E tem um grande paralelo de Paulo com Jesus no Getsemane, Mateus 26 e Lucas 22. Quando você lê os versículos 27 até o 40, na terceira sessão, lembre-se o tempo todo de Jesus, vocês vão entender. Inclusive, o está chegando, né? Essa temporada chama A Última Ceia, está chegando a crucificação de Cristo na Sé. 15. Passados aqueles dias, sendo feitos preparativos, subimos para Jerusalém. Esses preparativos aqui, no caso, eram as bagagens. Né? No caso, eles pegaram as bagagens e finalmente chegaram em Jerusalém. E alguns dos discípulos também vieram de Cesareia conosco, trazendo consigo Mnason, natural de Chipre, velho discípulo com quem nós deveríamos hospedar. Então, velho discípulo é para dizer que ele era um dos cristãos da igreja primitiva lá em Jerusalém, lá em Atos 2, dos 120 discípulos, vocês lembram? Mnason estava lá, ele era um dos 120 que viu o Espírito Santo descer. Ele foi um dos primeiros, ele estava lá, junto com Pedro e os outros apóstolos, quando o Espírito Santo desce. Quando ele mudou de língua, no caso? Isso, falou em línguas também, quando falou em línguas. Então, isso aconteceu. Muito obrigado, galera. Não. A gente vê que a hospitalidade é algo marcante. Na nossa lição, lá em tempo, Josué, Josué capítulo 19, do Levita e a concubina, ela fala muito sobre hospitalidade. Era uma prática comum, era uma lei, era uma obrigação, inclusive. A gente vê que os servos de Deus, eles eram hospitaleiros o tempo todo, né? E onde Paulo passava, não dava casa para ele ficar. O pessoal sempre recebia ele. Hoje em dia, os tempos são outros, é claro.
é mais difícil, as pessoas não confiam. São Luís é uma cidade pequena, aqui a gente conhece todo mundo, mas alguém que mora numa cidade grande não é tão assim. Uma vez tinha uma vizinha, que ela era do Maranhão. Ela falava, aqui vocês são estranhos demais. Os goianos Não foi no Maranhão. O que eles pegaram tinha abraço, né? exatamente. Não, toda semana ela com a mãe, bolo, trem, chamava, vem aqui e tal. Eu nunca fui na casa dela porque eu não quis mesmo, mas ela direto chamava assim, não é cortesia, você só chama, ou pra que você come ele mesmo e tal. E você tava lá fora, na cadeira, e conversava, rapaz, e aqui vocês são estranhos, vocês não interagem com os vizinhos. Realmente, o Goiânia é de boa, mas essa questão nem tanto. E quanto mais vai descendo, lá no norte é mais assim, mais assertivo. Quanto mais você desce, o pessoal fica mais assim. Então nós estamos no meio. No sul, então, a gente é mais receptivo com o sulista, outro com alguém, um carioca, um paulista, mas menos com o maranhense, com o baiano. O baiano com mais gente boa que tem no país. Chegando no bar, mas cara que nunca num bar, num restaurante, cara que nunca viu o outro, conversa nada, mas pra cá que vai ser virar amigo, nada. Desse jeito, eles é muito. Eu fui no Maranhão, eles são. Não, é cultura. O nosso Brasil é um país que tem um tamanho continental, é quase como se tivesse vários países dentro do nosso Brasil. Você vai de uma região para outra, muda completamente, isso é muito legal. Né? A gente fez um preconceito. Não, gente, a gente tem que entender as diferenças de todo mundo. Preconceito já tinha demais aqui na igreja de Curitiba, certo? Fala alguma coisa, Jéssica, falando pra você? Não, eu esqueci. Os cimentos. 17. Tendo chegado nós a Jerusalém, os irmãos receberam com alegria. Não, tá ruim a introdução. A palavra aqui, Quando chegamos no com muita alegria. os irmãos receberam com muita alegria. Ah, tá. Que a sua A minha é NTLH. NTLH, mas NTLH agora acertou. NTLH. É porque essa palavra no grego de alegria, ela significa muita alegria. É como se ele usasse, porque no português a gente chama de pleonasmo, né? É diferente, tá muito boa vontade. Muito boa vontade é melhor ainda. Fica melhor ainda. A sua que é a série. A RC é revista corrigida, ela é boa também. Então assim, é como se ele usasse duas palavras para enfatizar. Tipo, subir para cima. No português isso é aceitável. É claro, vai subir para baixo. No grego não. No grego é para no grego isso aí é o quê? É apenas para enfatizar, chama-se ênfase. No grego é uma ênfase. Então aqui está falando que foi uma alegria enorme, uma alegria muito grande. Só que Paulo, além de ser recebido com uma alegria muito grande pelos irmãos, uma galera não vai receber muito bem não. Daqui a pouco a gente vai ver. 18. No dia seguinte, Paulo foi conosco, encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. Mas Tiago morreu, lá em Atos 12, né? Corta a cabeça do Tiago e Pedro liberta da cadeia. Esse Tiago aqui é o Tiago meio irmão de Jesus. Porque meio irmão, que é filho só de José, né? Obviamente. Então Jesus nasceu de Maria, então ele era meio irmão. Ele era filho de José e Maria, então meio irmão lá de Maria. Então Tiago era filho do Espírito Santo. Então, né? E tem essa pausa para falar da heresia. Vi um falso padre falando, meu Deus do céu, que o Espírito Santo é esposo, é o marido de Maria. Pelo amor de Deus, gente. Maria é o quarto membro da Trindade. Pelo menos eu vi católicos refutando, né? Não é possível aceitar isso aí. Nem tanto, confere na Escritura. Gente do céu. Mas enfim, pausa para isso, para a gente conversar mais sobre isso agora. Então, Tiago, que meu irmão de Jesus, Tiago era o líder da igreja. Cadê ele está chamado? Ele era o líder da igreja. E aqui fala que ele reuniu com Tiago e todos os presbíteros. A ausência da menção dos apóstolos aqui indica que eles não estavam em Jerusalém. Não estavam. Se eles tivessem, teria falado. Se tivesse um apóstolo, teria falado. Esse apóstolo não estava. O que indica que os apóstolos entenderam que não era para ficar só em Jerusalém. Entenderam o id, né? E já tinham se espalhado pelo mundo. Então a gente tem registrado as viagens missionárias de Paulo e Barnabé, por exemplo, mas os outros apóstolos também estavam viajando e pegando o evangelho. E Tiago foi a liderança na igreja de Jerusalém, que era a igreja dos judeus. Tiago também era judeu, né? Jesus também nasceu judeu. Então, ele liderava a igreja ali. Era como se fosse o pastor da igreja, o bispo pastor. E tendo saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Ouvindo, deram glória a Deus e disseram: bem vês, irmãos,
quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. Essa tradução aqui ficou boa, dezenas de milhares. Em algumas versões da Bíblia está escrito só milhares, na entregar está só milhares, né? É porque a palavra milhares, ela significa realmente dezenas de milhares. Porque milhares, tipo assim, tá, 1.000, 2.000, 3.000. Para você falar dezenas de milhares, dezenas no plural, 10 milhões diga pelo menos 20.000 dezenas. Uma dezena de milhares é 10.000. Então, duas dezenas, pelo menos 20.000, já dá um número maior. Então, dezenas de milhares para indicar que era 30, 50, 70, 100 mil, muita gente. E detalhe, dentre os judeus em Jerusalém que creram que Jesus Cristo é o Senhor, porém eram zelosos da lei, mantinham a lei do mesmo jeito. Então eu entendi errado, quando eu falava assim, milhares, que era tipo de milhares, tipo milhão, então não é isso. Ah, não, é de milhares. Naquela época, uma cidade tipo, ter 1 milhão era muito difícil. Não é igual hoje. Tinha, mas período medieval. Não, 20 mil pessoas aqui. É um absurdo. Quem tá com o celular, Jéssica, vocês falam de população de Goiânia. População de Goiânia. O bicho tá afiado. 1.300.000. Eu acho. Goiânia tem 1 milhão. Corinto, na época, cara, eu acho que tinha eu não lembro. Eu falei isso aqui já pra vocês. 1.500.000. 1.500.000. Fui perto. Tá bom. Pesquisa de população da igreja, população de Corinto na época de Paulo. Já falei isso aqui, eu não lembro. Só pra você ter uma noção, Corinto é uma cidade enorme também. Goiânia é uma cidade de Goiás, uma cidade grande. Claro que não é a maior capital do país, né? Mas a gente está no meio, né? Das menores e das maiores também. Não era fácil ter muita gente, 20, 30, 40, 70 mil, 100 mil, é muita gente, cara. É muita gente. 100 e tantos mil pessoas, é muita gente. Então, e são zelosos da lei. Foram informados a teu respeito que ensinas, quando já pode falar, né, Pês? Entre 250.000 a 800.000 habitantes. Era no caso dos 200 mesmo. Eu ia falar 200, eu não queria errar. Então eram uns 250, 220, era por aí, na época de Paulo. Então era uma cidade grande, 200 mil, era tipo, caraca, metrópole, enorme e tal. É porque tinha muitos visitantes. Então a população sempre estava acima, mas olha, a gente morava lá. Agora pensa, Goiânia, 1 milhão, não é muita coisa, né? Só ninguém sabe. Não, pô, é muita gente. Naquela época mais, né? Período medieval, né? Então, enfim, continuando aí, foram informados a teu respeito, que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Falou, Paulo, estou feliz com tudo que você viveu, todo o relato, passou horas ali falando, graças a Deus por isso, glória a Deus por isso, a glória de Deus, é seu nome, que bom, eles são, acredito, os gentios são crentes, só que assim, essas dezenas de milhares creram, que alegria, só que eles estão falando por aí que você está apostatando da fé de Moisés, induzindo os judeus que acreditavam no cristianismo também, a apostatarem da fé também. Fake news. Estão mentindo sobre Paulo. Paulo, no momento, falou isso. Apostatar significa abandonar, deixar para lá. Deixar para lá. Tá? Abandonar a fé. É interessante que a gente já falou muito sobre isso também, a ruptura do judaísmo e do cristianismo. Quando você estuda a história do cristianismo, você vê que o cristianismo ele não vem como uma nova religião. O cristianismo ele é a consumação do judaísmo. É o judaísmo aperfeiçoado. É uma religião só. Porque isso, para os gentios, o cumprimento da promessa. Os judeus aguardam o Messias que vai vir. E nós, hoje, não. O cristianismo é o Messias que veio, o Cristo ungido. Eles aguardam até hoje, o Machia, então ele não vai vir, porque ele já veio. Então, essa ruptura, ela acontece ao longo do tempo, por causa da perseguição dos próprios judeus, dos cristãos. Então, aos poucos, eles vão se rompendo. Estevão, antes de morrer, ele, lá em Atos 7, né, o maior sermão registrado que temos na Bíblia, o capítulo é enorme, são mais 40, 50 versículos, Estevão, ou até 60, se não me engano, dele pregando. Estevão fala, olha, ele sabia disso, ele já tinha, pelo discernimento espiritual, ele já viu que ia ter essa ruptura. Porque na época, algumas pessoas classificavam o cristianismo como uma seita dentro do judaísmo, assim como tinha várias seitas. Tinha, por exemplo, os fariseus e os saduceus. Eram duas seitas. Um não cria que tinham ressuscitado, não cria em anjo, não cria em nada. Só cria no Pentateuco, que eram os saduceus.
Os fariseus não, já que eles estavam no Antigo Testamento todo, era possível ressuscitar e tal, mas tinha uma guarda da lei bem mais rigorosa e rígida do que todas as outras seitas. E para eles o cristianismo era uma seita dentro do judaísmo. O cristianismo ele demorou a ser entendido como uma religião à parte, realmente. Que houve essa ruptura. Porque a essência do cristianismo é Cristo, é a fé em Cristo. A gente crê em Cristo. E, igual Paulo fala, se Cristo não morreu e não ressuscitou dentre os mortos, comemos e bebemos, porque amanhã morreremos. Ou trazendo com palavras mais atuais, com palavra mais leigo, vamos curtir a vida, nós vamos morrer mesmo. Se Jesus não ressuscitou, é a base da nossa fé. Então, se a pessoa não crê nisso, ela não é cristã. Então, o cristianismo foi rompendo com o judaísmo cada vez mais. E hoje, são duas religiões completamente diferentes, ainda que as raízes e a origem Falar de Jesus foi iniciada. Jesus, não tem quem fala que ele não era judeu. Mas ele era, tem Mateus Proma, na genealogia, que tem registro que mostra. No caso de Deus não gosta de José, não? Você já viu aquele vídeo? Para eles, Jesus foi um rabino muito inteligente, muito sábio, um profeta, um pregador exímio, mas nem não Messias. Tudo é que Deus fala, né? Que o povo de Deus geralmente são judeus, né? Os escolhidos. Isso. Depois Jesus veio e depois Paulo veio com os gentios. E o plano de Deus sempre foi pregar para os gentios. Ruth é uma história sobre isso, inclusive. Você já viu aquele vídeo, né, falando uma pessoa perguntando para os judeus quem era Jesus? Aí tinha alguns que falavam, ele foi um bom homem, ele foi um profeta. Aí tinha uns que já diziam, ele só veio para criar outra religião, trazer intriga. Sim. Aí ele falou. Tem uns que é bem... Gera divisão, são bem radicais, são uns que falam que nem da tribo de Davi ele era. Esse vídeo dá uma tristeza muito grande. Então, eles aprendem isso lá. Outros respeitam, mas apenas com um grande... Não, Jesus não é Maomé, não, gente. Como Jesus perguntou para os apóstolos, os próprios apóstolos, como você ouve falar? Só Pedro foi, e foi na hora que foi convertido foi chamado de Pedro, que era Simão, né? Que Pedro falou assim, você é o Messias. Aí Deus foi e trocou o nome dele para Pedro. Foi. Quem eles estão falando ali que é um... Para você, quem eu sou? Quem eu sou? O mestre, tal, aí só Pedro falou, você é o Messias. Pastor Elton pegou esse texto. Pastor não investe, é isso aí. Pastor Navo? Pastor Navo pregou. Pastor Navo foi. Quem eu sou? E foi muito bom. Eu tava vendo um vídeo de um judeu na internet, aí falando, não, Jesus, nós não acreditamos, Jesus nós aguardamos o Messias até hoje e tal. Aí eu fui ver os comentários do cara, vai guardar que no instante ele vem. Ele voltará, a gente tem certeza absoluta disso. E aí, estamos falando por aí que você está falando que tem a lei de Moisés, é a apostada da fé. Ele, versículo 22, que se há de fazer? Certamente esperam por chegar. Está falando tipo assim, cara, não tem como esconder que você está aqui. Eles vão saber que você está aqui. E eles vão estar nada satisfeitos com isso. Isso é uma multidão influenciada. Então, Paulo aqui está sendo alertado. E esse que se há de fazer, pois, ele significa literalmente o que pode ser feito. Vamos fazer o quê? Ou agora basta mesmo. E agora, Paulo? Continuando. Faze, portanto, o que te vamos dizer. Então, Tiago vem na solução. Aí é o famoso juntar a água com a sede, né? No final até fala, juntar a fome com a vontade de comer com a comida, né? Coincidentemente, tinha 4 jovens, tem 4 homens que voluntariamente aceitaram o voto. Que voto era esse? O voto narizeu. Você vê isso lá em Números, capítulo 6, nos versículos 15 a 18, 16 a 18, detalhe melhor. O que era o voto narizeado? Após ter o voto do narizeu, ele durava pelo menos 30 dias. O voto mais comum era de 30 dias. Nesses 30 dias, o cara não passava navalha. Então, não tirava a barba se tivesse. E o pessoal bateria e o cabelo crescia, que era um mês sem pegar o cabelo. E naquela época, o cabelo crescia muito mais rápido que hoje em dia. Crescia mais rápido. Então, o cabelo crescia, estava grandão, todo mundo viu que a pessoa tinha um voto. E depois, você tinha que raspar a cabeça para terminar a narizeada. Eles tinham que oferecer 3 animais como sacrifício. Uma ovelha, um carneiro e... esqueci, eram 3 animais. E fora... Ovelha? Eu acho que era mas está em número 6 também, que é coisa, só conferir. Número 6 fala, versículo 15 ao 18.
E depois tinha oferecido também até pombas, algumas plantas também. Então o pessoal lá. Tem codorna, se não me engano. Codorna já é um passarinho, né? Pomba. Mas eu acho que. Eu não sei, tenho certeza. Então, algumas pessoas. Deus não aceitou o sacrifício de Caim porque o de Abel foi de sangue, de Caim foi ervas. Não, a gente fez sacrifício de Porque plantas na Caim foi feito com mau gosto, pegou plantas ruins. Exatamente. Não é sobre sangue. Teve Abel foi o melhor que ele tinha. teve os motivos, né? Então não foi por isso. Então, aí ele fala, esses 4 fizeram um voto. E esse voto incluía raspar a cabeça. E quando queimasse o sacrifício ali, o cabelo tinha que ser queimado junto. O próprio Paulo fez esse voto. Vocês se lembram que lá em Éfeso ele foi até melhor recebido por causa desse voto? Ele fez um voto de Eliseu. E quando terminou o voto, ele foi lá, raspou a cabeça. Em Jerusalém, e fez a oferta de sacrifício ali, o sacerdote, e pôs o cabelo para ser queimado também. Ele tinha que ser queimado embaixo do sacrifício. Era assim que funcionava o voto. Aqui tem pessoas que fizeram esse voto voluntariamente. Pega eles, purifica-te. Paulo conhecia muito bem o que era se purificar, o ritual judeu de purificação, né? Por ter estado com gentios, enfim. Com eles e faz a despesa necessária para que raspe a cabeça. Despesa? Raspar a cabeça? Mas não é possível. Na época já era inflacionado, então o mercado aí de barbearia não era, gente. Eu acabei de falar, os animais necessários. E eram 4, a despesa era grande, então não era barato. Então falou, Paulo, vai com eles, se purifica e mostra para eles que você não é contra a lei de Moisés, não. Tanto que você está indo junto, eu não voto. Você está indo lá e está financiando, ajuda eles, estão sem condição. Se tiver como ajudar, ajuda. E aí eles vão ver, Paulo nunca deixou de ser judeu mesmo, não. É mentira, eles vão ver que é mentira isso aí, né? E que pelo contrário, andas também tu guardando a lei. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, carne de animais sufocados e relações sexuais ilícitas. São as 4 restrições que vêm da onde? Da onde que vem isso aí? Mas você falou. Concílio de Jerusalém. As 4 restrições, versículo 25. Os 4 ele fez para os gentios, sabe? Isso, os gentios. Para os judeus, você vai lá com eles, faz o voto, eles vão ver que você também guarda a lei. Agora, para os gentios, fique tranquilo, já passamos as orientações do concílio de Jerusalém. Porque nessa época, Tiago já era líder na igreja de Jerusalém, né? E aí, Paulo retorna aqui em Jerusalém, mais ou menos 15 anos depois, né? E aí ele fala isso, olha, então já passamos o exemplo para ele. Os gentios sabem daquelas 4 coisas, passamos por ele, e é isso, ok? 26. Então Paulo, tomando aqueles homens no dia seguinte, tendo se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Aí eu falei para vocês, alguns teólogos falam que Paulo cometeu um erro de Jerusalém e cometeu um erro de aceitar isso. Por quê? Mas Paulo fala em Gálatas e principalmente em Romanos sobre a liberdade cristã, a liberdade que Cristo nos dá, que eu não preciso guardar a lei para ser salvo. A lei não é salvífica, né? Como a salvação, não preciso disso. A lei são costumes humanos, nós somos costumes deles. Costumes humanos. Então, olha, por quê? Só que, gente, vamos entender o que Paulo fala em 1 Coríntios 9. Se fazer fraco pelos fracos. Ele fala isso o tempo todo. Né? Isso é o Coríntios todo, praticamente. Ele vai falar sobre isso. Então, Paulo se faz judeu com judeus e se faz gentil com gentios. Não confunda isso com, por exemplo, suponha que vai evangelizar uma boca de fumo. Eu não vou usar droga para evangelizar. Se eu estou passando, por exemplo, num bar, eu preciso beber para evangelizar. Não é isso. Calma fazer isso. Isso é distorção. É igual o Paulo deu o exemplo da chinelo, né? Não, o lugar é santo, não descalço, mesma coisa. Não é isso. Então, mas Paulo, ele está mostrando aqui que sempre que a pregação do evangelho está em jogo, é isso que importa. Salvar almas, é isso que importa. Dar um testemunho, é isso que importa. Importa mais do que comer carne de porco, deixar de comer, guardar o sábado, deixar de guardar. Então, para um judeu, era extremamente difícil, por exemplo, ele chegar no gentil e pegar na mão dele. Está impuro, tem que purificar. Paulo, não, gente, isso aqui não salva, já está definido. Jesus falou sobre isso, então pega tranquilo, sacrifício, sem nenhum problema, para mim, ok, acostumou. Assim como também, não, vou fazer um voto. Como um bom judeu, vou lá em Jerusalém também, e pegar, voltar para Jerusalém. Então, Paulo se fazendo fraco pelos fracos, ele sempre focava na pregação do evangelho. É isso que tem que acontecer. Sempre pense no propósito maior de servir a Deus.
Paulo então é preso, terceira e última parte da nossa lição, versículo 27. Quando estava por findar os 7 dias, os judeus, no caso para poder dar o tempo do Pentecoste, então, os judeus vindos da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e agarraram, gritando: israelitas, socorro! Esse é o homem que por toda parte ensina a todos serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda assim induziu até gregos do templo e profanou esse recinto sagrado. Então aqui eles estão fazendo uma relação severa a Paulo. Quando eles falam assim, ó, que ele ensina contra a lei, contra esse lugar, é porque os judeus, né, os cristãos judeus, né, de Jerusalém, eles tinham um culto centralizado ali em Jerusalém, culto centralizado. E Paulo pregava que não, essa ideia de Deus geográfico, o Deus que habita um templo humano, como era, a presença de Deus era ali, né? A Shekinah, a glória de Deus estava ali uma vez por ano, o sumo sacerdote, a honra de ele estar ali. Deus estava ali de fato. Mas quando Jesus morre, quem relatava que aquele véu, aquele plano enorme, se rasga, cara. Então agora você tem livre acesso a Deus. Então o culto não é centralizado, não é um Deus geográfico. Então Paulo fala disso. Então eles estão agora distorcendo a fala dele e fala, ó, ele está falando contra o templo de Jerusalém. Falando que não precisa do templo, não. Nós somos. Jesus falou isso, onde tiver 2 ou 3 falando de mim, eu estarei no meio deles. Jesus está aqui conosco, glória a Deus por isso. E agora o Espírito Santo faz morada, ele não vem esporadicamente, faz a obra e vai embora. A gente entendeu isso no culto de quarta-feira, nós falamos um pouco sobre isso. Ele vem e faz morada, ele fica aqui, não é um lugar específico. Não precisamos de peregrinações, de andar ajoelhado em um lugar, porque lá Deus não. Não, de modo nenhum. É claro que Deus se manifesta em comunidade, ele gosta de se manifestar em comunidade. Mas pode ser aqui, pode ser em casa de Calé, em casa de Vitão, em casa, em qualquer lugar. Deus está conosco, até quando está sozinho também. Então, e aqui eles fazem uma implicação lógica muito, sim, pelo amor de Deus, para tentar acusar Paulo. Tem que ter algum sentido, né? Então eles falam assim, ó, Paulo entrou no templo, certo? Certo. Paulo estava do lado de fora com gentios, certo? Certo. E Paulo entrou no templo com outras pessoas, certo? Certo. Logo Paulo entrou no templo com gentios, errado. Lá tinha uma divisão. O templo era o seguinte: o templo tinha o Santo dos Santos, que era o ato principal, que tinha o véu separado, né, que foi rasgado. Para a missão é o que esse não teve, né? Mesmo assim os judeus acreditaram, mas enfim. Por quê? Eu queria, mas esse negócio do véu que foi rasgado. Os judeus tiveram um sinal muito grande que o véu rasgou. E mesmo assim eles não acreditaram. Então, que é para simbolizar que Deus não está só ali mais. Deus agora. Então tem esse lugar que é o Santo dos Santos. Aí tem o Santíssimo. O Santíssimo era ao redor. Era um lugar, era assim, na verdade era assim. Era um lugar que somente os sacerdotes podiam entrar para oferecer sacrifício, só os levitas, né? Os sacerdotes eram tribo de Levi. Só eles poderiam entrar ali e oferecer sacrifícios. E ao redor tinha o lugar de oração dos judeus. E aí do lado de fora tinha um átrio, mas o átrio dos gentios. Então tinha um lugar que os gentios não podiam passar. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver escrituras em grego. Pesquisar sobre isso aparece, as imagens, escrituras de proibição, ó, a partir daqui não pode passar, sendo punido com pena de morte. Apedrejamento, não pode passar. Para não contaminar. Ué, esse canal gentil vai contaminar nós aqui. Mas não é assim no dia de hoje, a gente tem preconceito das pessoas. E a gente tem. A gente não pega na mão de algumas pessoas, olha torto, né? Depois que você sabe, igual no filme que a gente assistiu ontem mesmo, imagina se ele souber que a irmãzinha que está usando chapéu é viciada em aposta, em jogo de azar. A gente tem preconceito, eles conhecem os pecados e o erro do outro. Não é assim que a gente age. Então nem todos agem com paixão. Então, infelizmente, aqui no meio cristão tem muitas pessoas que não sabem lidar com o erro do outro. Gálatas sim fala sobre isso, como lidar com o erro do irmão. E a igreja não sabe, a igreja afasta, só o olhar, cara. Não precisa falar nada, só a gente olhar, cara. Isso em si já te condena de um jeito que você não precisa nem falar nada, cara. Então não é a atitude correta. Estou falando passar a mão no pecado, não. Paulo chega a chibata Coríntios por causa disso. Ó, tá tendo caso de incesto, e vocês não falam nada. Que negócio que é esse? Não é assim também, não. Nunca vamos lá para o extremo. Você entenda o que eu estou querendo dizer, ok? Então, enfim, Paulo
Então é acusado de levar um gentil ali dentro, ele não poderia entrar, e fala que antes ele viu Trófimo, né, que era de Éfeso, ter entrado lá. Mas não, é mentira. Paulo não levou Trófimo lá. Então eles estão mentindo. Toda mentira tem um ponto de verdade. Tanto que tudo que foi falando assim, tá certo? Tá. Aí no final. Exatamente. Então, opa, tem um ponto de verdade, senão não engana ninguém. Então, Paulo foi no templo, Paulo levou pessoas no templo, Paulo fez isso com os gentios, foi isso com Trófimo, andando pelas ruas de Jerusalém. Mas ninguém viu Trófimo lá dentro. Isso aí provavelmente era o quê? Os judaizantes rivais de Paulo, os haters de Paulo, sabiam que Paulo estava chegando ali. Então, eles envenenaram a mente do povo. Sabendo que Paulo vai chegar, eles envenenam a mente do povo. Quando Paulo chega, os caras já estão envenenados com ele, meu parceiro. Está tudo doido para voar para cima de Paulo. Então não adianta Paulo se defender aqui. É uma multidão que já está convencida de que ele é errado. Continuando. 30. Agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo. Essa concorrência aqui significa realmente um grande tumulto, briga, controvérsia, uma discussão, contenda, algo bem sério. E agarrando Paulo, arrastaram para fora do templo e imediatamente foram fechadas as portas. Então aqui, provavelmente, o texto não fala de forma clara, fica implícito, o mais provável é que os principais, né, os sacerdotes, os responsáveis pelo templo falaram: opa, aqui não, vai brigar lá fora. Chegar na tribo, Paulo, não profane aqui no lugar santo, para lá fora, chegar a ele. Tipo isso, foi basicamente isso. O professor fala: não, vai brigar aqui não, mas lá na saída vocês resolvem. Enfim, 31. Procurando eles matá-lo, eles iam matar Paulo. Chegou ao conhecimento do comandante da força que toda Jerusalém estava amotinada. Então, como a festa de Jerusalém tinha ainda mais judeus do que na Páscoa, obviamente essa festa, a guarda romana estava em peso ali. Então, estava ali o responsável, o comandante estava ali dos soldados. Acredita-se que esse comandante tinha pelo menos 1000 soldados com ele, e os judeus não eram nem loucos de atacar um soldado romano. Então, assim, Deus livra Paulo dos judeus, entregando ele na mão dos romanos, tirando de um inimigo e colocando em outro. Por quê? Deus entrega Paulo aos romanos para livrar dos judeus. E também para pregar para eles. Deus tem um plano e propósito em Paulo, essa prisão em Roma, e nós vamos estudar com profundidade, capítulo por capítulo, até chegar lá. Mais especialmente o capítulo 27 e 28, quando Paulo está preso em Roma. Aí você vai entender por que Deus queria. E Paulo era doido para ir em Roma. Quando chega lá é preso. Paulo foi mais preso que. Era brincadeira. Brincadeira, tá de brincadeira toda hora. Paulo e ele se orgulhava das audiências, pela causa. Então ele não tinha medo. Vou ser preso, pegou o cinto na roupa. Mas eu vou, é vontade de Deus. Foi lá, ele sabia. Paulo não foi inocente, ele sabia o tempo todo. No caso, dessa prisão de Paulo aqui, a profecia daquele outro que Paulo. Aí passou dias depois, passou alguns dias. Mas foi rápido, foi mais rápido para cumprir. Aquela lá não foi antes. Versículo 32. Então, esse, levando logo soldados e centuriões significa aquele que comanda 100. Então, é um soldado romano responsável por 100. Lembra da cura do centurião? Senhor, eu tenho autoridade. O filho dele. Filho lá no. Do servo. Acho que era filho Do servo. da serva dele. Da serva dele. Fala: ó, Senhor, Não sou digno de me eu tenho autoridade. Eu mando, vai, e tem senhores que vão. Da mesma forma, eu sei que o Senhor também com uma palavra com autoridade sobre a doença. Se o Senhor falar, vai ser curado. Olha a fé. Nem todo Israel me fez como é, só o Senhor. Então, o que indica que tinha centuriões no plural, indica que tinham pelo menos 200 soldados, no mínimo. Então, era muito grande. Com certeza, o número de soldados aqui era muito grande também. Eles correram no meio do povo. Ao chegar o comandante dos soldados, cessaram de espancar Paulo, porque a polícia chegou, deu ruim, né? Aceitou o caroço. Aproximando o comandante, apoderou-se de Paulo e ordenou que fosse acorrentado com 2 cadeias, perguntando quem era o que havia feito. A multidão
Uns gritavam de um modo, outros de outro, e podendo ele, porém, saber a verdade por causa do tumulto, ordenou que Paulo fosse recolhido da fortaleza. Então, a palavra estava tão grande que ele queria escutar. Falava, pai, estão batendo nele. Então, eles trataram Paulo como criminoso. Pai, se tem um linchamento público, o cara fez alguma coisa, ele estava rolando uma velhinha, olha, como ele fez. Linchamento público, os judeus não são assim, né? Do nada, vão fazer isso, é uma coisa. Não queria escutar o cara, porque os romanos eles eram um pouco mais cultos, né? Não eram tão bárbaros assim. Só que. Só que eles não queriam ouvir. E aí eles levam ele para a fortaleza. E lá Paulo é interrogado. Vamos só no interrogatório? 35. Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados fossem carregados por causa da violência da multidão. Ele foi escoltado, pois a massa do povo queria seguir gritando, mata-o. 37. E quando Paulo ia recolhido da fortaleza, disse ao comandante: é permitido dizer-te alguma coisa? Respondeu ele: sabes grego? Não és porventura egípcio que há tempos sublevou e conduziu do deserto 4.000 sicários? Respondeu-lhe Paulo: eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia. Eu rogo-te que me permitas falar ao povo. Obtida a permissão, Paulo, em pé na escada, fez com a mão sinal ao povo, fez grande silêncio e ele falou em língua hebraica, dizendo, cliffhanger, o próximo capítulo ele descobre, dizendo, falou. Pronto. É só deixar um gostinho. Próximo capítulo, a gente descobre. E Atos tem muito disso. Agora tem mais do normal. Você vai ver no final, acaba no jeito que você falou, e agora o que acontece? Pois é. Então aqui, rapidinho, só uma coisa interessante de falar aqui. Paulo foi confundido, primeiramente, Paulo era douto. Paulo falava grego. O cara ficou impressionado com Paulo falar grego. Por quê? Ele achou que Paulo era um egípcio. O egípcio iniciou uma revolução contra o Império Romano. Tinha várias pessoas que eram contra o Império Romano. Quem se lembra dos zelotes? Jesus tinha discípulos que eram zelotes, ex-zelotes, né? Simão, o zelote. Então, os zelotes, eles estavam dispostos ali para a gente pegar as espadas e lutar contra o Império Romano. O judeu nunca aceitou o Império Romano governar sobre eles, porque para eles, Deus é seu governante. Então, o judeu sempre dá trabalho. Então, ele achou que era esse cara, porque esse cara fala que ele levantou 4.000. Flávio José, um excelente historiador, dos mais confiáveis que nós temos, ele fala que esse mesmo cara levantou 30.000. Opa, então a Bíblia está errada, ou José está errado, e aí? Não há nenhuma contradição nisso, porque ele está se referindo aqui aos sicários. Então acredita que eram 30.000 pessoas, mas dos 30.000, só 4.000 eram sicários. O que é sicários? Sicários são homens assassinos que matam com adagas. Esses sicários, o que era um sicário? Ele pegava uma adaga e, em plena luz do dia, no meio da multidão, matava. Depois ia embora. Tanto que é muito comum essa representação de um assassino com uma faca pequena, que é uma adaga, justamente por causa dos sicários, era algo comum na época. Então, ele confundiu Paulo com ele. Quando Paulo fala em grego, ele pera. Se falou em grego, então não é você. Ah, então mentindo? Ele, moço, eu sou douto, eu sou culto, eu estudei em Tarso. Tarso só perdia para Atenas, era pau para Antioquia, as 3 principais na época, escolas, do que então já ensino, filosofia, doutrina. Poxa, Paulo não sou esse cara não, ele é rapaz. Então, Paulo fala, sou judeu, e aí ele chega na multidão, faz silêncio. Quando ele começa a falar em hebraico, no caso aqui era aramaico, que era a língua mais comum entre os judeus, o povo fez silêncio, para escutar, falou, opa, esse que está falando é qualquer um não, vamos escutar o que ele tem para dizer. E Paulo dá um belo discurso, semana que a gente vai ver, e ele só é interrompido quando ele fala dos judeus. No 21 ele fala, eu quero os gentios. Quando Deus fala assim, vou para os gentios, aí no versículo 22 ele fala, opa, agora falando dos gentios, vamos terminar. Então que Deus nos abençoe, que a gente mantenha firme. Amém? Amém. Vamos lá. Versículo que leremos agora.